Após a leitura do capítulo de número 1, Gênesis, vou fazer um breve relato sobre o que trata cada parte deste livro. Este livro, ele trata de 6 tópicos, ou temas importantes. O primeiro sobre a criação da luz, dia e noite, como primeiro ato criativo de Jeová. Quando fala criação da luz, não é que ele criou o sol nesse dia, mas que ele fez com que a luz do sol brilhasse diretamente na terra. E com isso ele criou espaços em que o sol brilharia em uma parte da terra e outra não, ou seja, luz e escuridão. E o segundo dia fala sobre a vastidão que ele criou. O que seria essa vastidão? A separação entre as águas líquidas e as águas, os vapores de água, que subiram todos para cima, fez uma separação. Claro que essa luz brilhou, calor. Então houve uma super evaporação, ou seja, uma divisão, e surgiu assim a vastidão, O terceiro dia fala que a terra, claro que houve essa evaporação de água, então surgiu partes da terra seca, que antes era coberta de água, A terra ficou seca e aí houve espaço para a vegetação terrestre, Terceiro dia. O quarto dia, ele firmou essas estrelas, no caso, os luzeiros. No caso, a lua. A lua não, no caso, o sol. Ele firmou de modo a que houvesse separação, entre noites regulares, e essas noites, esse luzeiro não iria dominar aqui, na superfície da Terra, em determinadas partes, claro, da Terra. E quando ele fala sobre os luzeiros nos céus, ele se refere também como algo que marcaria a ausência desse luzeiro, como a lua. E no quinto dia ele fala sobre os peixes e aves, Agora era hora de fazer fervilhar as águas marinhas. Os peixes e aves passaram a surgir ou se multiplicarem, todas as espécies plenamente surgiram. As mais complexas, formas de vida marinhas, aquáticas. E o sexto dia vem falando a respeito dos animais terrestres, inclusive nós humanos. Então isso está de acordo com o enredo da ciência, Luz, em primeiro lugar, depois água, depois a questão da separação das águas, a água evaporou, depois os animais aquáticos, das suas formas da mais simples à mais complexa, as formas de vida, e por último os animais terrestres. E a Bíblia usa figurativamente essa palavra primeiro dia, segundo dia, mas é muito comum a gente observar o dia sabático de Jeová, que não foi um dia de 24 horas, e sim são períodos longos, Como a própria ciência mostra, a Terra, ela não surgiu nesse mesmo dia, ela foi preparada em um período de tempo. E se você der uma olhada bem científica para o que a Bíblia diz, os enredos são todos de acordo com a ciência. Não contradiz a ciência, a menos que você tenha aquele mito que as igrejas geralmente contam, que o mundo foi feito em 6 dias de 24 horas, Em parte alguma lá diz que foi períodos de 24 horas, fala dia, só que nossa mente está muito adaptada a, quando ouvir falar a palavra dia, achar que é um dia de 24 horas, mas em outras partes da Bíblia é bem claro quando fala a expressão dias como tempo, período de tempo, digamos, períodos de tempos regulares. Como que a gente sabe disso? Existe um texto na Bíblia, que eu não estou lembrando no momento,
onde fala do ano, do 7º ano, que seria o ano sabático, né? E a Bíblia faz muita alusão nessa questão de que um dia para Jeová são 1000 anos, ou seja, esse período de um dia aqui não se refere a um dia de 24 horas. E faz com que muitas pessoas sinceras, estudantes, pesquisadores da Bíblia, achem que a Bíblia é um livro de fábula, porque as igrejas geralmente ensinam isso, né? É o mito da criação, ao passo que os céticos acreditam na evolução, sendo que nenhuma dessas teorias são verdadeiras, né? Porque a teoria da criação diz que consiste em dizer que o mundo foi criado em 7 dias literais, né? Sendo que cientificamente isso é impossível, né? Quando se analisa as evidências, né, de itens das moléculas mais antigas, vê que elas são bem mais antigas do que se pode imaginar. No entanto, a Terra ela foi preparada nesse período, para trás ainda tem anos e eões de anos, né, de existência. Tem outra coisa que eu quero apresentar no vídeo posterior, é a relação que vai mostrar a veracidade desse texto, né, que foi escrito numa linguagem bem antiga, que foi preservada. Existem fontes documentadas que falam que a forma mais antiga desse relato de Gênesis foi encontrada em tabuinhas, como tabuinhas de barro desenterrado numa cidade, se eu não me engano, a cidade de Ur, antiga cidade. Lá tinha uma biblioteca enorme. Como não tinha papel, não tinha papiro, nem usava-se os couros dos animais, eles usavam tabuinhas de barro, nessas tabuinhas de barro faziam seus relatos. E esse relato de Gênesis foi encontrado lá, essas narrativas, dando prova que realmente o texto, os estudiosos eles analisaram todos esses registros e analisaram como que nós temos hoje, né? Essa Bíblia que a gente compra nas livrarias, e perceberam que as variações são pequenas de linguagens, mas que a mensagem é a mesma. Então isso prova com o que a própria Bíblia diz, né, que a palavra de Deus ela é viva, né, mesmo que atravessaram-se muitos anos, mas que Jeová Deus sempre preservou esses escritos, né? Por mais que houvesse tentativas de adulterá-la, essas tentativas foram descobertas posteriormente e corrigidas. Então aqui eu termino a minha explicação, fico devendo aí para quem tiver curiosidade, não é? As fontes desses registros que eu falei para vocês, tá bom? Bom dia a todos e um bom domingo.